Fala, mundanos e mundanas do meu coração! A aula de hoje vai especialmente para você que tem medo de não conseguir identificar a peça na prova do OAB. Se você tem esse medo, essa aula é para você. Hoje eu vou te ensinar, através do método que eu utilizei quando realizei a prova do OAB, a identificar a peça de uma maneira que você tenha quase uma chance zero de errar. Você vai perder o medo da peça na prova do OAB. E eu entendo esse seu medo porque eu passei por isso. Vamos à seguinte hipótese. Você passa na primeira fase do OAB e agora você tem que fazer a segunda fase do OAB. A segunda fase do OAB é dividida em duas partes. Uma parte são as questões e a outra parte é a peça. Se você não conseguir identificar a sua peça, você vai zerá-la. E se você zerar, você não consegue a aprovação, mesmo se você gabaritar as questões. Então, eu entendo o seu medo porque eu também tive esse medo de não conseguir identificar. Mas uma coisa que eu posso te garantir, se você utilizar esse método, você vai conseguir identificar a sua peça e você não vai zerar a sua peça e você vai sair daqui sem medo de ir para a prova do OAB. Beleza? Como que a gente vai fazer isso? Através de 3 passos. O primeiro passo, eu vou mostrar para vocês o método de identificar a peça. Segundo, eu vou usar com vocês a prova da OAB aplicando esse método. Então, eu vou abrir a prova do OAB com vocês e vou aplicar o método que eu utilizei. E por último, eu vou dar uma dica bônus, que é a nossa tática secreta de como gabaritar as questões do OAB. Eu, quando me preparei para a prova do OAB, eu estudei muito por questões e eu percebi que existe uma tática secreta que vai fazer você gabaritar as questões. Então, vai ser através desses 3 passos que a gente vai conseguir destrinchar a segunda fase do OAB e conseguir a nossa tão sonhada aprovação. Beleza? Então, vamos lá. Vou abrir aqui com vocês a nossa linha do tempo. E por que eu estou abrindo essa linha do tempo? Através da linha do tempo, a gente vai conseguir identificar as peças. Esse é o nosso método de identificação. Então, vamos lá, a gente vai usar raciocínio lógico. O que é o procedimento? O procedimento é o meio pelo qual o processo vai correr. Então, o processo tem etapas obrigatórias pela qual ele tem que passar. E como que se inicia um procedimento penal? Um procedimento penal, a maioria das vezes, ele vai iniciar através de uma prisão em flagrante. Então, a gente tem lá a hipótese de prisão em flagrante. Quando ele é preso, a gente tem algumas opções. Ele pode ter a prisão dele convertida, a gente pode ter a prisão dele substituída através de outras medidas cautelares, ou ele pode ter a liberdade. São 3 as hipóteses de quando ele é preso. O que interessa aqui pra gente? Bom, se ele foi preso, eu como advogado tenho que pedir o quê? Bom, eu tenho que pedir a liberdade do meu acusado. Gente, isso é simples. Então, se tiver lá na sua prova do OAB falando que ele está preso e pronto, e não falou mais nada de nenhum procedimento, mais nada aconteceu, você parou no início. Qual que é o início? Prisão. Então, prendeu, nada mais aconteceu, não veio mais nenhum procedimento, qual que é a única peça cabível? A única peça cabível é a de liberdade. Não tem mais como você pedir nenhuma peça, nada mais aconteceu no processo. Então, se parou em prisão, nada mais aconteceu depois, pedido de liberdade. Beleza, vamos supor que ele foi preso, a sua prisão foi convertida, vai se iniciar a investigação, concluiu a investigação. A gente está falando aqui de um procedimento. Concluiu a investigação, como que se inicia uma ação penal, gente? A ação penal se inicia através da denúncia.
Tá aí na nossa linha do tempo, através da denúncia. Beleza, teve a denúncia. O que é a denúncia? A denúncia é o Ministério Público falando que a pessoa cometeu tal e tal crime e por isso ela deve responder por um processo penal e ser condenada ao final. Ela ofereceu a denúncia. O que acontece depois do oferecimento da denúncia? O juiz tem que se pronunciar sobre aquilo. O que o juiz faz? Ele recebe a denúncia. Após ele receber a denúncia, o que vai acontecer, gente? Raciocínio lógico. Se a acusação falou, o juiz aceitou o que a acusação falou, quem que vai ter que falar agora, gente? Quem tem que falar agora é a defesa, obviamente. E qual que é o ato processual após o recebimento da denúncia? A resposta à acusação. Resposta à acusação é o quê? Ele vai responder aquilo que a acusação falou na denúncia. Então, a gente tem que saber a linha do tempo do nosso processo. Quando a gente abrir a questão do AB, ela vai falar assim: fulano foi preso, a prisão foi convertida, foi oferecida a denúncia, foi recebida a denúncia. Você foi intimado para apresentar uma peça. Qual peça é essa? Gente, linha do tempo. Parei em recebimento da denúncia, parei em citação do acusado, porque após o recebimento da denúncia, o acusado ele é citado para a resposta à acusação. Então, recebeu a denúncia, foi citado para conhecimento. Falou citação é a palavra-chave. Falou recebimento da denúncia é a palavra-chave. Nesse caso, qual é a peça? Resposta à acusação. Não tem erro, gente. A gente está falando aqui de uma linha do tempo. Você pega a linha do tempo e analisa na sua questão. Aonde ela parar é a peça que você tem que responder. Beleza? Tranquilo. Resposta à acusação. Fiz a minha resposta à acusação. Não foi hipótese de absolvição sumária, então não foi hipótese de que o processo terminasse ali. A gente vai dar continuidade. Então, ele já foi citado, ele já tem conhecimento do processo, teve o recebimento da denúncia, ele foi citado, teve o oferecimento da resposta. Teve o oferecimento da resposta, não foi hipótese de absolvição, qual que é o próximo passo, gente? Produzir prova. Obviamente, não tem como. Se eu falei na acusação que ele é culpado, eu falei na defesa que eu sou inocente, o que eu tenho que fazer agora, gente? Produzir prova. Então, vai produzir prova através do quê? Da audiência de instrução e julgamento. Teve audiência de instrução e julgamento, produziu as provas. Após essa audiência, o que vai acontecer? Apresentar alegações finais, memoriais. Gente, raciocínio lógico. Se eu produzir prova, o que eu tenho que fazer agora? Eu tenho que falar sobre essas provas. Olha, juiz, por causa da prova tal, ele merece ser inocentado. Olha, juiz, por causa da prova tal, ele merece ser condenado. É simples, é um raciocínio lógico e que está dentro da nossa linha do tempo. Então, sempre após audiência de instrução e julgamento, vai vir os memoriais de alegação final. Ainda não teve sentença, apenas produziu prova. Após a produção de prova, entre a produção de prova e a sentença, a gente vai ter as alegações finais. Então, quais são as palavras-chave que a gente tem até aqui? Falou de prisão, ainda não ofereceu a denúncia? Pedido de liberdade. Já ofereceu a denúncia, já recebeu a denúncia, citação? Recebeu a denúncia e citação, resposta à acusação. Já ofereceu denúncia, já citou, já respondeu a resposta, já teve resposta à acusação, já teve audiência de instrução e julgamento? Então, audiência de instrução e julgamento ainda não teve sentença, a gente está falando aqui de memoriais de alegação final. Teve os memoriais de alegação final, teve a sentença. Depois da sentença, são os recursos que eu vou falar para vocês. Então, o que você vai fazer é abrir a sua prova da OAB e analisar. É o que eu vou fazer com vocês no ponto 2. Você vai
analisar até que ponto que foi o processo. E aí, com a sua linha do tempo, você vai analisar se foi até a audiência de instrução e julgamento. Não teve sentença ainda? Eu sei que é memoriais. Teve o oferecimento, o recebimento e a citação da denúncia? Eu sei que é resposta à acusação. Tranquilo? Então, na próxima aula, eu vou falar para vocês dessa segunda parte dos recursos e depois eu vou falar com vocês como aplicar essa linha do tempo. Eu vou mostrar praticamente a linha do tempo na prova do OAB e por último eu vou falar com vocês dessa tática que eu criei, que eu usei para gabaritar as questões na segunda fase do OAB. Tranquilo? Então, se você vai fazer a segunda fase do OAB, não deixe de assistir essa segunda aula, tá? Olha só, eu vou dar aqui para vocês uma estatística que é muito importante e quando eu tive essa estatística na mão, eu fiquei muito assustada. O direito penal é a matéria mais escolhida pelos alunos na segunda fase do OAB. Só que mesmo ela sendo a mais escolhida, apenas 17% das pessoas que fazem a segunda fase em direito penal, elas conseguem a aprovação. E eu analisei isso e culpei esse índice tão baixo a duas coisas. As pessoas não saberem identificar as peças e as pessoas não darem o devido valor às questões. As questões são muito importantes. O que me fez ir tão bem na segunda fase do OAB foi principalmente as questões. Ter conseguido gabaritar, utilizar de uma tática para conseguir gabaritar as questões na segunda fase do OAB fez toda a diferença quando eu consegui, ao final, a minha aprovação. Se eu não tivesse gabaritado as questões da prova do OAB, com certeza a minha nota seria mais baixa e talvez tivesse chance de eu nem passar na prova do OAB, tá? Então, estude, gente. Foque na peça, mas também foque nas questões. Então, eu te convido a assistir a nossa segunda aula sobre identificação das peças, onde eu vou mostrar para vocês como você vai utilizar esse método dentro da sua prova. E eu tenho certeza que no exemplo prático você não vai ter mais dúvidas de como identificar suas peças. Tá bom? Espero vocês até o próximo encontro.